Oi, gente, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Se você ainda não está inscrito, aproveita para já se inscrever, dar sua curtida, compartilha com seus amigos e não se esquece de ativar o sininho, senão o YouTube não passa os meus vídeos para você, você não recebe os meus vídeos e você vai perder um monte de coisa bacana que eu vou postar esses dias para vocês, tá bom? E hoje a gente vai conversar sobre uma coisa que parece óbvia, né? Mas as pessoas se fazem essa pergunta e me fazem essa pergunta também. Mas afinal, como estudar runas, né? Como aprender isso? Qual que é o caminho das pedras? Como é que a gente faz? Gente, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é uma coisa bem óbvia, né? Vamos estudar. Ah, gênia. A gente tem 1 milhão de livros de runas aí, a gente tem 1 milhão de textos na internet, vídeos e tudo mais, cada um falando uma coisa, mas no geral, por mais que essas informações divirjam aí entre si, você tem um mundo de lugar para tirar informação. Então, assim, eu, particularmente, qual que é o conselho que eu dou? Qualquer coisa que a gente vai começar a estudar, a gente precisa ir pelo fundamento. Por mais que a gente pense em runas como práticas, né? Uma coisa que você executa, que você faz, uma coisa que você adere ali no seu dia a dia, você precisa ter um embasamento teórico por trás. Só que aí o que acontece? É aí que as pessoas esbarram, porque, no geral, a maioria das pessoas, ela começa pensando em estudar as runas como um oráculo. Então, elas começam a ler um monte de livro, um monte de coisa, e elas ficam ali bitoladas, tentando decorar e decorar e decorar o que significa cada runa. Quando, na verdade, é muito mais fácil você entender a mitologia que está atrelada a elas. Principalmente nessa questão de oráculos. Se a gente parar para pensar, eu costumo dizer o seguinte, que runas não é adivinhação, que runas é conexão. Eu falo isso o tempo todo para as pessoas. Por que eu falo isso? Porque as pessoas, no geral, elas costumam dizer, ai, runas é difícil, ai, porque elas perdem muito tempo tentando decorar as coisas, né? Você pega um livro lá que fala, que ferro pode ser dinheiro, mas pode ser ações na bolsa, mas pode ser não sei o quê, pode ser um monte de coisa. E a pessoa fica pensando, tudo bem, é uma runa de dinheiro, mas o que poderia ser num contexto de amor? E a pessoa fica quebrando a cabeça, tentando decorar 1 milhão de significados que aquela runa poderia ter. Quando, na verdade, em suma, em essência, ela quer dizer apenas uma coisa, prosperidade. Né? Se você pegar a ideia de prosperidade, você pode adaptar isso, trazer isso para qualquer contexto. Prosperidade no âmbito social, você andar com pessoas que agregam e não com pessoas que debilitem você ou que de alguma maneira façam você ficar inferiorizado, enfim. Prosperidade no geral, prosperidade na família, com o dinheiro, com o trabalho, com aquilo que você gosta, você ter uma vida próspera, de sentir que você vive em abundância, independente se tem muito ou se tem pouco. A essência seria essa. E como você chega nessa questão? Pensando na mitologia, na cultura. Por que essa runa significa prosperidade? Porque o nome dela é gado. Mas por quê? Qual que é a relação que existe entre gado e prosperidade? Porque nessa cultura, lá. Então, assim, o que eu oriento as pessoas? Inclusive, eu tenho um curso online, para quem não sabe, depois dá uma passadinha lá, dá uma olhada, que é bem interessante. Quando eu criei esse curso, eu criei justamente pensando nisso. Que como foi comigo quando eu comecei também, porque eu não conhecia pessoas que jogassem runas, conhecia, assim, tarólogos, pessoal dos búzios e tal, conhecia pessoas, assim, várias pessoas, né? Cartomancia, baralho cigano, não sei o que, lá, mas de runas mesmo eu não conhecia ninguém. Eu era, pra variar, né, como a típica aquariana, eu era do contra, então eu acabei indo para as runas, que era uma coisa que ninguém no meu ciclo social conhecia. Assim, as pessoas sabiam que existiam, mas essa coisa de que runas é símbolos mágicos, serve para autoconhecimento, não sei o que, essas pessoas, a maioria delas não sabem disso até hoje, né? São pessoas que ficaram no meu passado, mas que eu aprendi muito com elas, mas que acabaram me direcionando para essa questão das runas como oráculo e tudo mais, e a partir daí eu acabei aprendendo outras coisas. Então, qual foi o caminho para mim? Eu fui desafiada. Eu fazia parte de um círculo esotérico específico, de um grupo fechado de magia, né, de bruxaria e tudo mais, e era a tradição que todo mundo aprendesse o oráculo. E todo mundo ia para o tarô, ia para outras coisas. Eu fui para as runas. Não foi uma escolha minha num primeiro momento, foi uma coisa que surgiu na minha vida e eu aceitei o desafio. Então eu costumo dizer que as runas que me escolheram, que não fui eu que escolhi as runas, né? Mas enfim, acabei indo para as runas. Só que eu comecei como todo mundo começa. Você pega um monte de livro e aí você fica lá tentando quebrar a cabeça, tentando decorar o que significa cada coisa. E aí você começa a jogar para as pessoas que você conhece e toda hora tem que ficar lá caçando informação no livrinho porque você não sabe o que falar para ela, né? E uma coisa que as pessoas falam muito, que é difícil você interpretar as runas, que parece que elas não conversam com a pessoa no começo e tudo mais. Eu passei por isso também. Eu achava difícil, mas
Como eu conhecia muito pouco do tarô, para mim tudo era difícil, né? Principalmente que eu comecei como autodidata. Depois de anos eu fui fazer os cursos. Não, mas eu fiquei anos estudando como autodidata. Eu sou autodidata, eu aprendi programação, eu aprendi outras coisas, é da minha natureza. Mas eu fico imaginando uma pessoa que não é, que pode ter dificuldade. Então, qual que é a minha orientação? Qual que é o meu conselho? O que, que eu acredito hoje? Se eu pudesse mudar o meu caminho, que eu demorei muito para aprender, para ter segurança naquilo que eu estava passando, eu não tinha segurança nenhuma, eu achava que eu não estava vendo nada, que eu nunca ia conseguir, que eu nunca ia conseguir fazer aquilo, que eu nunca ia conseguir interpretar. Então, o que, que mudou? Qual que é o conselho que eu dou? Ao invés de você perder tempo tentando decorar significados, e eu não estou falando só da arte oracular, eu estou falando de magia também, porque para você trabalhar simbologia, você tem que saber o que aqueles símbolos significam, né? Para você trabalhar magia através de símbolos ou meditações através de símbolos, você tem que conhecer o significado daqueles símbolos. Então, no geral, o que que eu indico para você? Concentre-se nas histórias. É muito mais fácil você decorar histórias do que você decorar termos técnicos, né? Eu acho que eu já até falei sobre isso aqui. Então, qual que é o primeiro caminho que as pessoas levam em conta? Elas pegam um monte de livro e ficam tentando decorar significados. Não faça isso. Preste atenção na mitologia por trás de cada runa, nos aspectos culturais por trás de cada runa. Feito isso, a hora que você consegue identificar o que é cada coisa, comece a fazer meditações na qual você faz parte daquela história, na qual você faz parte da mitologia, na qual você está lá num campo, numa fazenda, como uma pessoa, como um camponês germânico, nórdico germânico, ou em outro momento você tá entre os guerreiros vikings. Como que é isso? Comece a fazer meditações em que você se coloca naquele contexto. Porque aí, cada vez que você fizer uma meditação, pensando numa runa em particular e na essência, naquela ideia que ela traz, isso acaba ficando impregnado no seu subconsciente. E aí, aos poucos, quanto mais você se conecta com a mitologia e com a cultura desses povos, que são a base para o entendimento do que as runas significam, fica muito mais fácil de você fazer qualquer tipo de associação, seja para fazer um trabalho oracular, seja para identificar que runa você vai usar na magia, ou para que tipo de trabalho mágico eu posso usar com a runa, e etc, etc, né? Então, a primeira coisa, você vai precisar ler? Você vai precisar ler. Você não precisa ler todos os 500 mil livros do mundo, mas pode ser interessante, porque cada autor tem uma visão. O interessante é que quanto mais você leia, mais você filtre, porque nem sempre o que um autor está dizendo, mesmo que seja uma pessoa, olha só, presta bem atenção no que eu vou dizer, mesmo que seja uma pessoa, de certa forma, conhecida ou renomada, essa pessoa ela pode ser reconhecida em um círculo esotérico específico, mas ser extremamente criticada dentro de outros contextos. Porque cada círculo, cada pessoa, cada magista, cada espiritualista vai ter o seu próprio olhar e o seu próprio perfil para trabalhar com as runas. Então, o ideal é que você estude, né, o que você puder, mas sem neura de ficar decorando e filtrando as informações, de uma forma que isso se torne cada vez mais simples e mais fácil para você. E aí, além disso, você conversa com as pessoas, você troca experiências, você troca exercícios, né? Fiz tal exercício, eu tive esta impressão, você fez, e aí, o que você achou e tal? É o melhor caminho. E assim, se concentrar nessa questão de que, para você entender as runas, você precisa se conectar com a energia delas, né? As runas é um negócio engraçado, porque não adianta só você saber, em teoria, o que elas significam. Para você ter uma ideia, elas podem ser usadas de um ponto de vista terapêutico também, técnica vibracional mesmo. Você pode canalizar aquela energia para uma pessoa, para um objeto, para um animal, para um ambiente, com o objetivo de curar aquele lugar ou aquela pessoa em termos de energia. E isso acaba, assim, afetando positivamente o seu corpo físico no segundo momento. Lembrando que as doenças, as enfermidades, a grande maioria, né, há quem diga que são todas, mas eu já penso, né, que tudo que é físico tem um tempo de vida útil, tá? Então, assim, mas, em suma, a gente pode dizer que todas as doenças, se não a grande maioria, elas têm seu princípio no campo energético, né? Se a gente pensar na física quântica, o que a gente tem? Que tudo é energia, né? Então, assim, pensamentos negativos atraem emoções negativas que desenvolvem e acabam somatizando doenças mesmo no nosso corpo físico, aspectos negativos no plano físico.
tá? Então, as runas, elas podem ser direcionadas com o intuito da cura, sim. Só que, diferentemente de um reiki comum, por exemplo, em que o aprendiz, pelo menos até o que eu estudei do reiki, que eu não sou mestre reikiana, mas eu tenho, né, pelo menos o reiki 1 eu tenho, até onde eu estudei, pelo que me consta, um reikiano, ele não precisa ficar pesquisando, estudando, decorando nada em relação aos símbolos. Ele só tem que saber para que cada símbolo serve. Já com as runas não é assim. Se você não entende a essência delas, não vai. Não vai. Você precisa, para você trabalhar com as runas, você tem que entender os significados delas, mas você tem que se conectar com aquela energia que ela está trazendo. Não é uma coisa de trabalhar sozinha. Não que não funcione, claro, pode funcionar. Mas assim, a partir do momento que você entende realmente isso, aí você está realmente trabalhando com as runas como um mestre de runas, de verdade. Né? Aí você consegue ampliar muito mais o poder delas e conseguir resultados fenomenais. De repente, destravar, desbloquear a questão da prosperidade na sua vida, atrair uma energia de amor se você quer conquistar alguém. Você consegue entender amarras e bloqueios do seu subconsciente através de runas específicas. Tem N coisas que você pode fazer, inclusive direcionar essa energia para cura. Mas o ideal é que você sinta essas energias, que você tenha essa percepção, essa sensibilidade, essas sensações, que você realmente sinta essas vibrações no seu corpo, na sua mente, no seu coração. Né? Então, assim, de nada adianta você saber tudo o que é possível se saber sobre runas, em teoria, se você não trabalha com aquela energia, tá? Então, concentre-se muito mais nessa conexão, seja através de exercícios de visualização, de meditações, enfim, existem N exercícios aí, seja aliando exercícios de intuição com as runas, enfim, tem N formas de se fazer isso, mas pense nelas como chaves para alguma coisa, como aberturas de portais, como uma ponte para algum tipo de energia e se concentre nisso, em se conectar com essa energia, porque aí os outros arquétipos, as outras ideias, os outros conceitos, eles vão começar a surgir na sua mente. Cada vez que você for trabalhar com uma runa ou mais runas, essas ideias elas vão começar a surgir de forma mais espontânea, porque afinal de contas você tá numa sintonia tão grande com aquela vibração, com aquela energia, que tudo que tiver inserido nos registros acásticos, no inconsciente coletivo, enfim, né? Tudo que tiver ali você vai ter acesso, né? Mesmo que seja uma coisa assim inesperada e tudo mais, você consegue esse acesso, você consegue trazer essas informações. Então, a dica que eu dou é estude, de muito mais vale os seus próprios experimentos do que você lê nos livros, né? O que você lê nos livros tem que ser uma muleta até que você se sinta completamente pronto e maduro para atuar sem essa muleta mais, mas vão servir só como ponto de partida, na verdade. O trabalho com as runas, para você estudar runas, para você aprender runas, é com base na sua experimentação, no que funciona para você, o que não funciona. E claro, vamos combinar, gente, você vai começar a estudar, a gente pega esses livros, ou mesmo em sites, que tem esse lado mais esotérico, místico, às vezes eles passam informações erradas. E eu estou falando de informações erradas do ponto de vista histórico, do ponto de vista de credibilidade acadêmica, porque a gente sabe que a forma de se trabalhar com as runas mudou muito nos dias de hoje, houveram, assim, as formas de se trabalhar elas foram ampliadas, e tá tudo bem, porque a gente entende que no campo da espiritualidade, muitas vezes você tem diversas pessoas que acabam sendo inspiradas, então elas às vezes um conceito que é simples, com o passar do tempo, ele vai se consolidando, se ficando cada vez mais complexo, que foi mais ou menos o que aconteceu com as runas. Não significa que seja errado, você tem um jeito mais primitivo, mais tradicional, mais original, né, de se fazer as coisas, e você tem uma coisa mais complexa que foi se difundindo com o passar do tempo, que foi se ampliando. Não existe isso, que tem uma coisa melhor ou pior. Você tem que ver dentro da sua personalidade o que você prefere. Se você prefere seguir tradições ou se você prefere inovações, né? Aí vai depender da sua personalidade. Agora, em termos de história, em termos de base acadêmica, muitos desses livros esotéricos trazem informações erradas. E eu sou muito chata para as coisas, né? Por isso que quem faz o meu curso sabe. Eu trago as coisas como elas são hoje, eu trago as coisas mais modernas, né? Vamos colocar assim, mas eu trago o que era feito lá atrás também. Eu mostro para as pessoas, olha, se a gente for buscar a base, é esta. Hoje você pode fazer assim, mas você pode fazer assim também. Em termos contemporâneos, existe isso aqui também, né? Como é o caso da yoga rúnica, por exemplo.
Imagina esses povos aí numa época onde a vida era difícil, alimento era escasso, aquelas coisas todas, viviam sem guerra. Você acha que alguém ia fazer yoga? Claro que não, né? É óbvio que isso é uma adaptação posterior e a gente sabe mesmo que está atrelado à yoga tradicional, foi inspirado na yoga tradicional, enfim, entre outras coisas, tá? Então, basicamente seria isso. Procura fontes históricas, acadêmicas, procura fontes esotéricas, compara as duas, vê o que faz sentido para você e faz seus experimentos. Fez seus experimentos, discute com outras pessoas que estudam runas também. Esse é o melhor caminho para você estudar as runas, aprender as runas e de repente, se for uma coisa que realmente você sinta o chamado, ou que você sinta que tem muita afinidade, aos poucos provavelmente você vai começar a executar rituais com runas, experimentar cada vez mais formas de trabalhar com elas e até aliando elas a outros elementos, como eu faço também, aliar elementos da magia natural, como ervas, cristais, enfim, tem uma infinidade de coisas, cozinha mágica, tem uma infinidade de coisas que você pode fazer com runas, tá bom? Mas o caminho é esse. Procura fontes esotéricas, acadêmicas e compartilha experiências com pessoas que já conhecem ou com pessoas que estão passando pelo mesmo processo que você, tá bom? Por hoje vou ficando por aqui. Até a próxima.